Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um santo e abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Hoje, dando sequência à nossa conversa de ontem, quero falar ainda, porque muitas pessoas indagaram, né? Quer dizer, o que eu falei ontem está relacionado a tudo isso, mas talvez algumas pessoas precisou de um esclarecimento maior. Eu toco de novo nesse assunto dentro da doutrina católica, né? Falamos ontem sobre essa questão de casou, separou, posso comungar, né? Então, a gente viu que há casos que sim, outros que não. Ou seja, a pessoa que se casou validamente na Igreja Católica e contraiu uma nova união, sendo que a primeira foi válida, ele não pode receber a Eucaristia. A não ser que ele, como diz o familiar e os consortes de João Paulo II, a não ser que a pessoa queira abster-se dos atos próprios dos cônjuges, que é o sexo, aí ele pode confessar e pode comungar. E eu dizia ontem que quem vive esta situação numa comunidade em que todos sabem desta segunda união, deve pedir ao sacerdote para, em um dado momento, né, talvez até no final, depois da bênção da Santa Missa, o padre permitir e a pessoa, por alguns minutos, testemunhar isso para não provocar escândalo, né? Jesus disse, se teu olho é para ti ocasião de queda, arranca. Então, se tem alguma coisa que precisa ser arrancado, então você vai lá e arranca. Não o olho, mas os olhares de maldade que possa estar ali julgando. E, infelizmente, tem pessoas que é assim. Mas, nessa hora, até eu ia ficar, peraí, o que é isso aqui? Entende? Então, se eu fosse o sacerdote, eu não sou, né? Mas é o padre. A pessoa, você que vive essa situação, você deve pedir ao padre, padre, a gente vive essa vida, queremos... Ontem mesmo, eu recebi o telefonema de um amigo que se confessou, né? E tanto ele como ela, eles se confessaram para... Isso não foi ontem. Não foi ontem. Ele me falou ontem, mas ele fez isso, acho que antes da catequese, né? E até ele disse assim, rapaz, olha que providência. Eu fiz isso e você falou exatamente sobre isso hoje. Então, hoje a gente quer falar sobre a questão do casamento no civil, que é praticamente a mesma coisa, porém, as pessoas perguntaram, e eu, que teve até uma pergunta que me chegou, que a pessoa dizia assim, eu vivo, sou casado no civil e vivo há 15 anos, né, em castidade, né? Eu posso comungar? Mas claro que pode. É só se confessar e comungar, não tem problema nenhum, né? Vai lá e explica ao sacerdote, tá? Uma outra que perguntou, e quem é casado no civil? Mas é casado no civil, não é no religioso, porque a pessoa foi casada na igreja, se separou, né? E provavelmente ou se juntou, né? Ou foi se casar no civil, que é um pacto entre duas pessoas, um contrato para se cobrir, né, perante as leis. Mas não tem nada a ver. Qual a diferença, então? Qual a diferença entre o casamento no civil ou no religioso? Tem diferença? Tem. Porque no civil é só para as coisas civis, as leis aqui da terra. O religioso é a parte divina, né? A igreja, ela faz o casamento no religioso e aconselha a fazer também o casamento civil, ok? Mas nunca casar no civil sem a bênção de Deus. Tem um trecho da Bíblia que, para mim, é o melhor que explica essa situação, é quando o anjo São Rafael viaja com Tobias. Eu digo que todos que querem se casar devem pegar sua Bíblia Sagrada e ler o livro todo de Tobias. Deve ler todo este livro aqui, que é uma riqueza grandiosa, né? É uma riqueza grandiosa. Lê o livro de Tobias, aqui no capítulo, eu separei aqui,
para não me perder. Capítulo 6, versículo 18. Aqui. Perdão, capítulo 6, versículo 14. O anjo vai dizer assim, presta bem atenção. Tobias vai dizer para o anjo, que ele também não sabia que era anjo, né? Ele faz uma viagem com o anjo Rafael, e o anjo Rafael, durante todo aquele tempo, estava com ele, sentou, eles assaram peixe, comeram juntos, lá no final da carreira, quando o anjo vai entregar de volta ao velho Tobide e a sua mãe, o anjo vai explicar. Você me viu comendo, mas eu não comia. Aquilo era uma visão. Eu já expliquei, já deu polêmica aqui, quando é uma aparição, quando é uma visão, o que é que Nossa Senhora mostra em uma aparição e que não é aparição, entende? Mas muitas pessoas a cabeça dura e acaba não aceitando. Bom, mas eu estou explicando o que é correto para as pessoas não confundirem, né? Tem até padre que acaba teimando, mas eu estou dizendo porque eu vivo a experiência e posso passar para as pessoas. Mas ninguém é obrigado a acreditar de que Pedro veio alguma coisa, de que é Nossa Senhora que está aqui, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas eu quis apenas ajudar, mostrando e provei aqui com essa história de Tobias, que eu estava falando, o que é correto. Ou seja, em uma verdadeira aparição de Nossa Senhora, há também visão. Ou seja, como em Fátima, Nossa Senhora apareceu de fato para as crianças, depois vem a história do anjo com a Eucaristia, etc. Tudo aquilo é uma visão. Tá? A mesma coisa que de Tobias, o anjo está comendo peixe assado com Tobias, e o caba come. Depois o anjo vai dizer, você me viu comendo, mas eu não comia. Ou seja, Deus permitiu que tivesse uma visão. Naquele momento era uma visão. Era um jovem, vestido como jovens da época, mas era um anjo. Então, houve uma visão coletiva. Tobias, a sua mãe e seu pai, Sara, os pais de Sara, todos viram o anjo Rafael, mas ninguém sabia que era um anjo, entende? Então, quando Tobias vai dizer para o anjo Rafael, o anjo diz assim, você deve casar com Sara. Você vai casar com Sara, você vai ficar 7 dias em jejum e oração. Explica tudinho para ele. Porque existia um espírito maligno que perturbava e matava todos os homens que se aproximavam de Sara. Então, Tobias disse, olha, você está me dando esse conselho, sabe? Mas eu tenho medo de casar com ela, porque eu já vi dizer que ela teve 7 maridos. Teve 7 maridos, e todos, um diabo veio e matou. Bom, aí complicou, né? Até se fosse Pedro Regis na época de namorado, na época de solteiro lá, eu não sei se... Bom, não sei se eu ia ter coragem de dar um cheiro nessa moça não, viu? Porque o negócio aí é pesado. A mulher teve 7 maridos, e todos 7, eu não sei se eu ia ter coragem de ser o 8º, não. Provavelmente, mas tudo bem. Aí o anjo vai dizer para ela, quando ele diz, né? Eu tenho medo de deixar meus pais morrerem, né, assim, coisa e tal. Aí o anjo vai dizer, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem um demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e do seu pensamento e se entregam à sua própria paixão, como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre este, sim, o demônio tem poder. Está aqui na Bíblia, Tobias capítulo 6, versículo 14. O anjo está dizendo a Tobias que o diabo tem poder sobre as pessoas que se casam e não querem a bênção de Deus. Então aqui, se você procurar na Bíblia qualquer outro trecho mais claro do que esse, você não vai achar não. Esse aqui é o mais perfeito dos perfeitos, viu? Trecho aqui que mostra que o casamento, sem a bênção de Deus, tem ação do inimigo. O inimigo vai botar para quebrar. Não significa que você casou na igreja que o diabo não vai tentar. Vai tentar também. Mas eu estou dizendo que as palavras de Deus pela boca do anjo. Então, se a pessoa é casada só no civil, ela não pode receber Eucaristia. Tá? Quem casou somente no civil não pode comungar. Ô Pedro, e pode confessar? Até uma pessoa mandou uma pergunta também ontem. E se eu for acho mais ou menos assim, se eu for me confessar
A pessoa é casada no civil, tem outros pecados, e se eu for me confessar, o padre não poderia me dar absolvição só para os outros pecados, menos aquele? Não há possibilidade. Não existe, não tem como negociar no sacramento, entende? Quando a pessoa vai para a confissão, ela tem que contar todos os pecados. O padre não pode dizer assim, olha, eu vou absolver só metade, porque a outra não pode. Então a confissão não vai ter validade nenhuma. Por quê? Quem vai ao confessionário tem que confessar todos os pecados cometidos, todos os pecados graves. Então, a pessoa que vive no pecado grave não pode contar os outros pecados e deixar aquele também que é grave de lado, porque então não há essa possibilidade. A confissão é para perdoar todos os pecados cometidos, não apenas uma parte e outra não, porque a outra eu não consigo sair. Então, se a pessoa não consegue sair do pecado, ele não pode ter absolvição. Entende por que a igreja diz que a pessoa que vive na situação não pode confessar? Quer dizer, não pode, vírgula. Não pode confessar para continuar vivendo lá. Agora, se a pessoa é casada no civil, quer se confessar, a pessoa quer se confessar para ter uma vida diferente, tranquilamente, aí pode. Mas a pessoa não pode se confessar para voltar para casa para cometer o mesmo erro. Entende? Aí não pode. A igreja não traz isso na sua doutrina. Possa ser que tenha algum desajuizado por aí que queira abrir essas brechas, né? Então, de brecha aí agora. Então, mas a verdadeira igreja de Jesus não abre brecha para ninguém, nesse sentido. Católicos unidos só em matrimônio civil. O documento famoso de São João Paulo II, que eu aconselho vocês a ler, está aí no site Apelos Urgentes, né? Daqui a pouco eu colo aí no comentário para vocês que estão chegando e me escutando aqui pela primeira vez. Aí o São João Paulo II diz o seguinte: difunde-se sempre mais, deixa eu aumentar aqui, a letra é pequenininha. Difunde-se sempre mais o caso de católicos que, por motivos ideológicos e práticos, preferem contrair só o matrimônio civil, rejeitando ou, pelo menos, adiando o religioso. A sua situação não se pode equiparar corretamente a dos simples conviventes sem nenhum vínculo, pois ali se encontra, ao menos, um empenhamento relativo a um preciso e provavelmente estável estado de vida. Aí está falando do solteiro, né? Mesmo se muitas vezes não se está afastado deste passo a perspectiva de um eventual divórcio. Procurando o reconhecimento público do vínculo da parte do Estado, tais casais mostram que estão dispostos a assumir com as vantagens também as obrigações. Aí é coisa do civil. Vantagens, obrigações civis. Não obstante, tal situação não é aceitável por parte da igreja. Ou seja, a igreja está dizendo que o casamento apenas no civil não é uma situação aceitável na igreja. Precisa ter o casamento religioso. Precisa ter preparação. Por isso que muitos casamentos se desmantelam rápido, porque não houve preparação, a pessoa não sabe nem o que é casamento, né? Igual um compadre e uma comadre, né, que eu tenho, e o compadre não entendia de nada. Um abraço para ele que está assistindo a catequese, né? Para minha comadre, para meu afilhado, para todo mundo aí, e para você que está trabalhando aí com eles. A minha comadre, ela coloca lá um celular, bota uma caixa de som, não sei o que, dentro da empresa, para os funcionários ouvir a catequese. Então, aí o que é que acontece? Ele chegou numa roça, namorou com uma moça, o pai da moça, aqueles velhos do passado, metido a coronel, né? Achou que tinha que casar logo, achou que o cabo era boa praça, compadre, boa praça. E aí, o que foi que aconteceu? Ele não entendia de nada. E o pai disse, vamos marcar a data do casamento? Marcou. Você vai casar tal dia. Chamou o padre da cidade, que era amigo dele, padre, vem comer uma galinha aqui, e eu quero casar minha filha, se o caso aproveita e já casa logo depois aqui. Não pediu documento nenhum, o padre também, daqueles padres meia boca, né? Padre meia boca. Chegou lá, não pediu batistério, pode dizer, não, o senhor tem que fazer a coisa certa, né?
Naquela época, até que ainda se permitia fazer casamento nas casas, né? Hoje não permite mais. O padre, se fosse honesto com Jesus, ele dizia, olha, eu caso sua filha, mas o senhor tem que fazer os proclames, tudo dentro da regra. Não, o padre, mala suja, menino, chegou lá, sapecou, foi lá, benção. E o cabra saiu achando que estava casado. Adiante, se separou, ele ficou só, depois conheceu a minha comadre, hoje minha comadre, né? E aí, meu filho, eu comecei a namorar com a minha comadre. Tá, meio que eu disse, rapaz, engraçado, eu acho que eu já fui casado. É uma coisa engraçada. Eu acho que já fui casado. Mas como é que você foi casado? Né? Não, minto. Ele disse 10 dias depois. Eu sei que foram casar. Vamos procurar o batistério. Hoje foi lá onde ele foi batizado, pegou o batistério dela, bom, casou, tudo direitinho dentro da igreja. Aí ele começa a vir rezar aqui na cruz com ela. E aí eu vou pregar sobre casamento. Olha o que é que Nossa Senhora faz, né? Prega sobre casamento. Aí ele vai e diz, engraçado, parece que eu já fui casado. Onde casar contigo, acho que eu fui casado também. É uma história séria, mas engraçada ao mesmo tempo. Bom, resumindo, eu disse para ele, olha, o seu casamento não existiu de hipótese alguma, o primeiro. Foi todo irregular, não tem como desmanchar nó, porque nem documento tem. Porque quando você vai dar o processo de nulidade, aí precisa buscar os documentos, as assinaturas daquele casamento, etc. Para buscar o quê para resolver essa parada? Nada. Eu digo, meu filho, faz de conta que tu tomou um coice, caiu, levantou e começa a andar. Não tem jeito, não. O teu casamento que teve validade foi o que foi feito dentro da norma da igreja legalmente. Esse teatro que teve lá, não existiu matrimônio nenhum. Nem a igreja consegue resolver, porque não tem como resolver. Vai resolver o quê? Vai pegar que papel para dizer, para fazer uma pesquisa, uma coisa. Não tem nada. A única coisa que eu disse foi que tu viveu no pecado, né? É como se tu tivesse se juntado com ela, porque não houve. Olha, e pior que deve ter muita coisa dessa por aí do passado, viu? Muita coisa do passado. Que antigamente, quando um rapaz engravidava a moça, o pai, né? O pai ia e dizia, já levava uma lapa de pistola na cintura. Minha filha disse que ela tá grávida. Aí levanta a camisa, né? Você vai casar? Quando o cabo viu o cabo da pistola, o cabo diz, Ave Maria, eu sou o Marque logo a data, eu vou até dar um carneiro para nós fazer um churrasco. Acaba com medo de morrer. Pula fora. Quer dizer, ele casou por livre e espontânea pressão do cabo da pistola. Com medo. Entende? Então, esse casamento não tem validade. Já expliquei sobre isso, não vou entrar no assunto, não. O que eu quero dizer é que a diferença entre o casamento no civil é que o civil é para as leis civis, né, para a questão de morrer, de aposentadoria, de herança, etc, etc. Né? Embora hoje já tenha, além do casamento civil, já tem negócio de um pacto, que fala de um pacto, não sei o que acho que fala, né? O cara morou junto hoje já, misturou os panos, meu filho, já foi. Entende? As leis já dão. Então é assim, muitas leis civis também abriram brecha para muita gente viver no pecado, sabe? É triste. Então falta catequese. Falta catequese. Há aquelas mulheres que sofrem também pelo fato de que elas são católicas, querem se casar, mas o companheiro não quer. Vou pedir agora. Bom, aí agora, quando chega para mim, né? Eu digo para ela, digo, olha, a senhora vai chamar seu companheiro, vai dizer para ele que ele não vai triscar o dedo mais na senhora. Pronto, acabou. Não, meu filho, tu não quer casar, não? Apoio. Tu não vai chamegar comigo, mas não. Diga bem para ele que agora ele não tem nada de chamego com a senhora, mas não. Pronto. Ou casa para... Se ele gosta, ele casa. Agora, se ele não gosta, ele tem que ser honesto. Dizer, olha, eu não vou casar contigo porque eu não te amo, não gosto de tu. Então, vai viver tua vida, que eu vivo a minha. Beleza pura. Cada um procura o seu lado. Sem briga e sem confusão. Agora, o sujeito diz que gosta, mas não quer casar. Entende? Aí fica complicado. É como esse negócio desses casamentos mistos, não sei o quê, que eu também não gosto, né? Não quero saber desse trem, não.
O sujeito é católico, casou com uma pessoa de outra religião. Acho que a igreja, a nossa igreja católica, não deveria abrir brecha para esse tipo de matrimônio. Existe, mas eu não concordo. Oxe, Pedro, você está dizendo que não concordo? Não, e daí? Eu sou católico, eu posso concordar, posso não concordar, e eu estou dizendo que eu não concordo. E não aconselho ninguém a se casar. Você é católico? Casa com católico. Você é espírita? Casa com espírita. Você é umbandista? Casa com umbandista. Você é budista? Casa com budista. Você é futurista? Casa lá. Vai, todos os uristas da vida lá. Cada macaco no seu galho. É uma metáfora, viu? Cada macaco no seu galho. Então não vê, né? Cada um. O espírita vai lá para sua sessão lá, o outro lá na sua umbanda vai tomar seus vinhos lá, os seus goles de sangue. Faça o que você quiser. A gente vai respeitar. A gente é católico, não vai para lá abusar você. Agora, se você é uma moça católica, um rapaz católico, não amarre, não se amarre. Não estou com errado, não. Cuidado, para você não encontrar um pé de mandacaru que só dá espinho. Para depois não ficar, o que eu fiz para merecer isso? O que é que fez? Não, o que é que não fez, né? Não obedeceu a palavra de Deus. Tem gente que diz, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Não, criatura, não é que tu fez, tu não fez. Por isso que tu se meteu na encrenca, né? Então, esse documento de São João Paulo II diz que a situação de casamento civil não é apenas a situação de quem casa apenas no civil não é aceita pela igreja. Não pode receber a Eucaristia alguém que vive nesse estado de vida. Não pode se aproximar, né? Aí diz aqui o documento que os separados e divorciados de segunda união, motivos diversos, quais incompreensão recíproca, incapacidade de abertura à relação interpessoais, etc., pode conduzir dolorosamente o matrimônio válido a uma fratura, muitas vezes irreparável. É isso mesmo. Falta de compreensão, a falta de diálogo, de a mulher católica ir para a igreja, o marido não quer. Que é muito triste a senhora sair de casa sozinha para a missa e o marido ficar lá com a perna pro ar. Os filhos vão querer seguir o mau exemplo do pai, né? Criança, né, que não entende bem. Se o pai e a mãe levam para a igreja, eles crescem gostando de Jesus, de Nossa Senhora, da igreja. Mas se a mãe vai e o pai não vai, as crianças tendem a querer ficar em casa com o pai, assistindo lá as suas coisinhas na televisão, né? Então, o pai que não tem responsabilidade, eu digo assim, muitos que vêm aqui conversar comigo, olha, se tu quer ir para o inferno, boa viagem, viu, irmão? Vai perder tua alma eternamente e vai ficar sem Deus. Saiba que o inferno existe. Tem que dizer. É duro dizer isso? É. O inferno existe, é eterno. Se você quer perder sua alma, é problema seu. Mas tente ajudar a salvar dos seus filhos. Já que você quer perder. Pedro, não quero perder minha, não. Mas como você não vai perder? Você não reza, não quer se confessar, acabou de dizer que não gosta de padre, que não quer se confessar. Então aí fica complicado. Então, a diferença... Primeira cara, qual a diferença do casamento civil para o religioso? Você pode dizer, o casamento no civil não tem bênção de Deus, o casamento no religioso tem a bênção de Deus. A bênção de Deus, o casamento religioso, só tem validade, né? Peraí. É que eu mandei a Poliana desligar o fogo. Eu estou cozinhando uma panela de feijão com charque, com tudo, que é para daqui a pouco eu vou trabalhar, que eu vou cortar capim com os cabas lá, e os cabas estão me esperando. Terminou a catequese, vamos pro trabalho. Aí eu acordei cedo para botar uma panela grandona de feijão ali, 2 quilos de feijão para os cabas comer. Aí já sabe, né? Aí eu mandei porque estão saindo aqui para não pegar fogo no negócio, né? Eu perder minha comida. Então, meus irmãos, presta bem atenção nessa situação. A bênção de Deus é dada no matrimônio. Porém, um detalhe, o Pedro quer dizer que se todo casamento na igreja tem a bênção de Deus, tem uns que não tem, não. Mesmo na igreja. Aí que tá. É aquilo que eu expliquei ontem. A pessoa, né? A pessoa casou-se na igreja, enganando a moça ou enganando o rapaz. Como Deus sabe de tudo e vê tudo, então nosso Senhor não dá a bênção para essa pessoa. Aí é chamado aquele matrimônio que não teve validade. Então a igreja, ela não anula casamento, mas ela pode declarar nulo aquele matrimônio, declarar que não houve validade. Por quê? Porque a pessoa estava lá entrando para casar, interessado na bufunfa do outro, né? A outra casou e descobriu que o marido também gosta de homem, aí aquela confusão do cão.
Então, como é que nosso vai dar uma benção? Um casal está lá na frente do padre, porque o sacramento do matrimônio é realizado pelos próprios noivos, né? Eles que se dão, né? O padre está assistindo e, em nome de Deus, dá bênção para aquilo que eles estão pedindo. Por isso que nenhum padre pode, né, chegar para um casal de segunda união, padre, a gente queria só uma bênção para nós dois, sabe? O senhor pode dar uma bênção, que a gente queria essa bênção de Deus. Aí o padre chega lá, faz um bocado de oração. Isso é casamento, criatura, não pode não. Entende? Não pode. A igreja condena isso. Muitos padres, até padres amigos meus, caiu na armadilha e tomou lá sapecada. Entendeu? Tomou a sapecada. Essas coisas de querer dar uma bençãozinha, ou parece uma bençãozinha. Não, meu filho. Se você vive assim, em estado irregular, primeiro, para receber esta bênção, teria que ter confissão. Aí você, para se confessar, você teria que deixar o pecado. Se você deixar o pecado, aí tá tudo resolvido, né? Mas há muita ignorância religiosa e muita gente boa, gente bacana, estão vivendo no pecado por falta de conhecimento. E graças a Nossa Senhora, digo isso com alegria, muita gente aqui no canal, ontem eu recebi, foi muitas dezenas de mensagens, entende? E recebi até mensagens de situação que não tem volta. Aí, tive que gravar o áudio, olha, o que a senhora está me contando aí da sua filha, se o padre disse para a senhora que pode entrar com processo, eu lhe digo que a senhora não perca tempo. O casamento da sua filha teve validade. Pronto. Quando tem, eu digo tem. Quando não tem, eu digo pode ir à frente que você consegue desmanchar esse nó que o diabo deu. Mas um caso que me chegou ontem aqui de um áudio, que eu respondi em áudio também, né? Eu disse, olha, não perca. Ah, mas a minha filha é uma pessoa boa. Eu não estou dizendo que sua filha seja uma pessoa ruim. Mas eu estou lhe dizendo que o que a senhora acabou de me contar, a igreja não declara nulidade nesse tipo de casamento. Entende? Aí não tem jeito, não. Há outro caso que chegou também ontem, que esse eu não respondi ainda, porque foi ontem de noite, estava com minha sobrinha fazendo trabalho, fui dormir quase 1h da manhã. Há um outro caso que também não anula casamento, é do... Como foi a história? O sujeito ficou doente. Casou, estava com saúde, ele ficou doente. E aí, a mulher separou dele, né? Porque ela disse que não está feliz, porque para cuidar do marido que está doente, coisa e tal, que ela quer viver a vida dela, etc. Então, eu vou ter que responder para essa senhora que ela está perdendo tempo. E se alguém disser que o matrimônio dela não tem validade, está mentindo. Eu vou dizer para ela, quando a senhora se casou, a senhora lembrou de uma promessa que fez lá a Deus? Prometo ser fiel na saúde, na doença, na tristeza, na pobreza, etc. Ela está prometendo que vai ser fiel em tudo. Na saúde, o marido está com saúde, é seu marido. Quer dizer que só ama quando está com saúde. Depois que a doença chega, não, eu não quero mais não. Vou trocar de homem, é assim, é? Tá pensando que é para trocar igual eu trocar de camisa? Pois eu, de noite, quando eu chegar da roça, vou trabalhar o dia todo, vou parar só para resolver da misericórdia, aí, meu filho, é outro caso. Mas é meio complicado. Mas você que está aí casado só no civil, não se sinta excluído ou excluída da igreja. Primeiro, você não pode comungar. Ou Pedro, se o padre mandar, não obedeça. Tem padre mandando aí, bispo, etc. Tem gente na igreja mandando comungar. Não comungue. Porque eu li que pode um padre fazer um acompanhamento e o padre tomar decisão. Nem padre, nem bispo, nem papa tem autoridade dada por Deus para mandar uma pessoa dessa comungar. Nenhum da igreja tem autoridade. Pode inventar que tem. Aí é querer passar por cima de Deus. E quem for passar por cima de Deus vai se igualar a esse bichinho. Um bichinho que tem aqui que fala, sabe? Cadê? Aqui. Cadê você, menininho? Aqui. Quem querer dizer que pode, né? Você pode, você é uma pessoa assim, acolá, e etc. Aqui, Isaías, capítulo 14, versículo 12.
Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora, tu que prostrava as nações, tu dizias, aqui, escalarei os céus, erguerei meu trono acima das estrelas, assentar-me-ei no monte da Assembleia no extremo norte, e me tornarei igual a Deus. Entretanto, eis que fostes precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Aqui é a palavra de Deus falando do anjo de luz. Quem quer ser maior do que Deus, se compara ao capeta. E vai perder a salvação. Este perdeu o céu, está lá no quinto dos infernos. E ele sai do inferno, ele e a tropa dele, para tentar a gente aqui na terra. Mas aí Jesus prometeu que vai estar conosco, Nossa Senhora está do nosso lado, ele vem e a gente na oração bota o bicho para correr. Tenha cuidado. Então, na Igreja Católica, não tem nem padre, nem bispo e nem papá. Aqui é os três autoridades. Nenhum dos três aqui, Deus deu autoridade para mandar uma pessoa em pecado receber a Eucaristia. Tem maluco por aí mandando. Tem gente mandando. Mas não pode mandar. Porque não é permitido. Dentro do verdadeiro ensinamento da igreja, não é permitido. Nos falsos ensinamentos que estão criando, aí agora pode. Os falsos, mas no verdadeiro não pode. Então, quem é católico de verdade e vive essa situação de pecado, e se a pessoa chegasse a dizer, Senhor, Deus pode até mandar alguma coisa boa para a tua vida, viu? Pode até. Eu não estou aqui julgando, não vou condenar ninguém. Porque se você obedecer, você já está tendo um ponto grande com Deus. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas Deus, se você chegar na igreja, na hora da comunhão, você que está me assistindo, é casal de segunda união, tá aqui, meu filhinho, como diz o padre Ari da catedral. Meu filhinho, olha, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, vou colar, para você que não pegou ontem, tome aqui você, cadê o outro? Vou botar aqui também, ó. Esse documento que eu estou colando aqui explica tudinho como o católico deve fazer. Se você não conseguir pegar aí, né, que às vezes passa rápido, você não consegue, você vai no site Apelos Urgentes, do lado direito, você vai encontrar esse documento aí, Familiares Consórcios de João Paulo II. Vá, leia, tem toda a orientação. João Paulo II disse que é para os casais de segunda união, eles levam os filhos para a igreja. Pode fazer tudo na igreja, viu? Pode ir. Só não pode comungar. Leve seus filhos. Aí na hora da comunhão, o que é que você vai fazer? Enquanto o pessoal está lá, você se ajoelha, pode se ajoelhar. Diz, Senhor, por respeito à vossa palavra, por obediência à vossa igreja, eu não vou entrar nesta fila. Mas eu te peço que me abençoe. Diga só isso. Que aí agora é com Deus. Não tem nada a ver com isso, né? Tu está pedindo a Deus. Peça a Deus. Alguma graça ele vai te dar. Qual, eu não sei. Mas tem muitos casais de segunda união que estão me assistindo agora, que estão fazendo o propósito. Tem filhos? Ô Pedro, então, será melhor? Uma vez, há muitos anos atrás, chegou um casal de segunda união aqui. Disse, Pedro, você acha que a gente deve se separar? De jeito nenhum. Mas Pedro, você disse para não separar? Não, não pode. Até tinha filho. Não separe não, eu falei. Não separe não. Você separe só de corpos. Separe de corpos. Mas não separe, porque para criança tudo é uma coisa estranha. Precisa ter toda a prudência. A criança foi crescendo, está ali com 5, 6 anos, aquele amor, acostumado a pular em cima da cama com o pai e a mãe, de repente, o pai e a mãe começam a um no quarto, outro no outro. Aquilo pode mexer com a cabeça da criança. E, meu filho, por enquanto, tu pode até dormir na mesma cama. Tu vira para um lado, ela vira para outro, e tu se segura, viu, compadre? Tu se segura. Mas não vá-se embora da casa, não. Se você tem amor aos seus filhos, eduque, crie. É uma situação dolorosa. Triste de se ver. Mas a gente tem que... Dói o coração. Mas aí você vai fazer o quê? A gente fica com pena, mas... é a doutrina da igreja. Mas não vale a pena deixar Jesus por nada, não, irmãos. Não deixe Jesus por nada.
Fique com Jesus. Perdoe com seus filhos. Porque se você que é pai e mãe dessas crianças, mesmo vivendo em estado que não condiz com o ensinamento da igreja, se você resolve se separar porque você não quer viver no pecado, você vai se separar da sua companheira, deixando os filhos com ela. Você vai causar, digamos, uma destruição. Então, melhor. Porque se você vai se separar para ir para lá, vai ficar só. Esse é que é o problema. Se é para ficar só, você permanece junto com a tua companheira para educar os filhos. E segue o barco. A gente fica com pena dessas pessoas. São pessoas boas que vocês com certeza conhecem, eu também conheço. Mas a gente não pode ensinar uma coisa contrária àquilo que está dentro do verdadeiro magistério da igreja. A igreja ensina isso para nós, para nossa salvação. Então, se você quer receber a Eucaristia, se você quer receber a Eucaristia, faça este esforço na oração. Ô Pedro, mas eu tenho medo de cair. Mas se cair, Nossa Senhora dá uma resposta aqui. Tem uma mensagem de Nossa Senhora que ela diz: se chegardes a cair, esse cair que ela fala não é levar um tropeço numa pedra, não. Ela fala cair no pecado. Se chegardes a cair, não fiqueis desesperados. Confiai na misericórdia do meu Filho Jesus. Dai-me vossas mãos, eu vos levantarei, eu vos ajudarei. Pronto, meus irmãos. Vamos confiar em Nossa Senhora. Não se sinta, você que vive esta segunda união, você que talvez nunca foi casado na igreja. Chegou também essa pergunta. Pedro, eu nunca fui casado na igreja. Eu vivo junto. Não sou casado no civil. Posso comungar? Não. Se você for casado na igreja, se separou e vive com a pessoa, não pode. Se vive junto sem ser casado, ou na igreja ou no civil, não pode. Se for casado só no civil, não pode. Porque estado de vida. Para você entender, você precisa ler o que este grande santo João Paulo II escreveu. Tire umas horas do seu dia e leia esse documento, que vai lhe ajudar a entender. Eu rezarei por você. Que Deus lhe abençoe. Eu não vou dizer a você que, porque você vai para o inferno. O inferno é uma coisa muito pesada. Mas não perca a graça. Não perca, não. Faça alguma coisa. Porque duas pessoas que se amam, eu não vou chegar e dizer que porque você casou, deu errado, você vive com uma pessoa hoje, eu não vou dizer que não existe amor verdadeiro nesse seu relacionamento. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Não vou lhe condenar, não vou lhe julgar, mas eu posso lhe aconselhar e lhe dizer que esse estado de vida não condiz com o desejo de Deus e da igreja. Mas, se você tem verdadeiro amor, quantos santos? Na igreja católica tem um famoso santo e uma famosa santa. O pessoal diz que ela era apaixonada por ele. Pedro, mas isso aí não é conversa, não. Acredito piamente que a bichinha era doidinha por ele. Apaixonadíssima. Mas ela viu que o caminho dele era um, que o dela era outro. E esse amor que ela tinha por ele levou ela à santidade. Olha que coisa bonita. Vários santos. Estou lembrando aqui de um. Mas vários santos tiveram moças que se apaixonaram por eles. Vários rapazes
eram noivos. Padre Gordo, um abraço, meu querido. Padre Gordo era noivo. Viu que o caminho dele era o sacerdócio. Chamou a moça, de bom diálogo, terminaram o namoro e ele foi para o seminário. Minha irmã, que é religiosa, que vive na comunidade fundada pelo Padre Gordon, tinha um namorado. GSN, minha irmã, um abraço para ela. Sentiu o chamado de Deus na hora da aparição de Nossa Senhora, diante da cruz de Anguera. Sentiu o chamado de Deus e aí chamou o meu afilhado. Eu crismei ele. Fui padrinho de crisma. Quer dizer, eu crismei não, fui padrinho de crisma. E aí, combinou e hoje ela está lá. Com seu véuzinho na cabeça. É uma religiosa. Então Deus faz as coisas, meus irmãos, que a gente às vezes não entende. Então não se sinta desprezado pela igreja. Este documento vai deixar claro. A igreja não abandona. Olhe, até os homossexuais. São João Paulo II foi uma figura maravilhosa. São João Paulo II nunca negou que quem vai na prática do homossexualismo está em pecado. Mas ele deixou claro que os homossexuais estão no catecismo. Eles podem ir para a igreja, podem se confessar, podem receber a Eucaristia. Só não pode se eles estiverem fazendo coisa que não deve. Mas se eles viverem em castidade, eles podem comungar. Diz o catecismo da Igreja Católica. Então, esses irmãos que têm essa tendência de gostar de pessoas do mesmo sexo, se eles vivem em castidade, em continência, eles podem confessar e podem comungar. Agora, não pode confessar e não pode comungar quem não quer sair do pecado. Se a pessoa quer insistir naquilo, então, para encerrar, já falei demais, que era só 20 minutos, Nossa Senhora, nem vi o tempo passar. A pessoa que vive nesse estado, tem filho pequeno? Tem. Então, se vocês dois são pessoas católicas e querem, eu sei que vai ter cruz pesada para muitas mulheres, porque tem homem que não quer ficar sem o sexo, vamos falar logo português, né? Tem homem que parece que é movido a sexo. Não quer ficar sem, aí fica agonia. É a pobre da mulher. Entende? Aí só muita oração, porque é complicado. Mas Deus tem o poder de transformar, viu? A oração vai fazer algum milagre. Eu não sei qual, mas Deus faz. A nossa oração de hoje, no texto da misericórdia, no texto das 9, a gente vai rezar. Né? Já botar no coração essa intenção. Rezar pelos casais que vivem no civil, de segunda união. Muitas pessoas boas estão envolvidas nisso. Outros poderiam ter se casado na igreja, mas não quis casar. Foi só casar lá no civil, achando falta de catequese nas suas próprias paróquias. Nas paróquias, os padres deveriam catequizar. Olha, você jovem, quando se casar, explicar o que é um, o que é outro, mostrar. Para eles ter o desejo de, não, se é a bênção de Deus, eu quero a bênção de Deus. Deixa eu colocar aqui o trecho da Bíblia. A Bíblia Sagrada também está aqui disponível de graça para quem quiser, no site Apelos Urgentes, viu? Olha, lê esse livro de Tobias, eu acabei de colar aí, é bastante importante também, viu? Eu encerro por aqui. Que as nossas orações de hoje cheguem ao coração de Deus e que Deus mande bênção e graça para todo esse povo. Gente boa, que precisa. Diz assim, não, eu não quero ficar sem Jesus. Pronto. Dê o que der, não fique sem Jesus, não. Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Eu vou correr, que a turma tá me esperando para a gente trabalhar. Hoje o sol tá pesado aqui na região, mas a gente vai trabalhar, porque eu tenho um capim de corte, eu não quero perder, não. Eu já perdi um corte uma vez, quando foi sábado eu chamei os cabos, digo, vamos trabalhar segunda-feira, e coisa. Aí eu vou terminar de fazer ali a comida e desço a rampa para a roça. Deus abençoe, meus irmãos. Nossa Senhora nos conceda um dia de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fique com Deus, com Nossa Senhora, até às 15 horas, se Deus quiser.